Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, domingo 6 de dezembro, agora 18 horas e 6 minutos a 2 horas e 54 minutos do final desse dia e desta semana. Semana passada nós tivemos aí outro podcast, evidentemente não exatamente nesse mesmo horário, tivemos um aí no meio da semana, então muita coisa aconteceu. Especialmente hoje, então a gente quer comentar aí alguns fatos com vocês, especialmente aí o computador quântico da China e o impacto disso, na nossa opinião, evidentemente, na Bitcoin, em especial nos seus preços. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas, o website é jazzp2p.com.br, o título do nosso podcast, em função disso tudo, é se a canoa não virar olê, olê, olá. Claro, a gente não colocou o olê, olê, olá, porque não tem espaço aqui nessa tira. E dessa forma a gente dá então as boas-vindas para vocês com o nosso digníssimo chimarrão, bebida típica aqui do sul do Brasil. Quando a gente fala sul, é o Rio Grande do Sul, tá? Porque em Santa Catarina se colocam leite, colocam açúcar, nada contra. Sim, eu tenho algo contra nós pessoas, mas é esse tipo de atitude, porque não é o que se faz com chimarrão, mas cada qual com o seu igual. E Paraná, que também faz parte da região sul, eu não sei o que eles bebem, tá? Então, aqui a gente toma o chimarrão e nos nossos irmãos vizinhos aí, uruguaios, argentinos, etc., acho que Paraguai também, aqui no Rio Grande do Sul não dá para falar por todos, mas a gente se sente muito latino, né? Então, a nossa bebida é um dos traços que nos une. Mas falando do que nos une aqui nesse momento é o mercado. E aí a gente está com algum receio aí desse computador quântico que a China lançou. Claro, se isso já fosse algo urgente, já estaria nos preços, mas isso tem um risco, tá? Porque a criptografia que protege as chaves privadas, ela pode ser quebrada uma máquina dessas enquanto se toma um café. E é exatamente essa criptografia das chaves privadas que previne a movimentação dos fundos, porque se tu vai pegar então essas redes públicas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, onde os saldos das contas não porque não existe, mas associado aos endereços ele é visível, Ethereum tem conta, tá? Os outros não. Eles só não são movimentados porque a gente não tem as chaves privadas deles. E com uma máquina dessas, tu consegue obter. Então, tu pode simplesmente selecionar ali contas com, de novo, endereços com grandes saldos, né? O Transaction Unspent Transaction Output, que é mais ou menos que seria o saldo disponível a cada endereço. E quebrar então a criptografia, obter então a chave privada e aí fazer a movimentação, não necessariamente com uma outra conta, mas simplesmente transferir, por exemplo, para alguém ou, sei lá, fazer uma compra com esse fundo e acabou. Então, independente de quem seja o dono, aquele dinheiro se foi para ele, né? Então, isso é um risco e qual é o impacto que isso vai ter na criptomoeda? Pensando assim, pode ser um pouco difícil, mas vamos responder essa outra pergunta. Quanto vale uma moeda cuja privacidade e proteção dos fundos depende de uma criptografia que pode ser facilmente agora quebrada? Então, isso faz pensar, na nossa opinião, isso é bearish. E isso, sem uma solução, na nossa opinião, tem tanto valor quanto um pacote de rede TCP/IP. Para quem não está familiarizado com isso, vale zero. Então, muito cuidado. Nós estamos em 19 mil dólares, a gente não precisa chegar no zero. Se a gente chegar nos $1.000, é 95% de desvalorização. Então, muito cuidado aí. Vamos então para a nossa análise. Nós temos aqui os preços da Bitcoin, que pelo jeito ainda não estão refletindo essa notícia. Pode ser que é um alarmismo meu, mas seguro morreu de velho, né? Ou seja, quando tu entra num avião, tu não entra com paraquedas, mas quando tu entra num barco, tu coloca o colete salva-vidas. Eu acho isso fantástico. Vamos adiante então. Aqui nós temos o gráfico diário, a gente está encostando aqui na média móvel dos últimos 20 dias. Esse aqui é o gráfico diário.
Nós estamos com fraco volume e o MACD está apontando para baixo, ele está aqui pretty bearish aqui, né? Tá bem baixista aqui, né? Ele teve aqui essa movimentação na queda, ele ainda não se recuperou. Os preços subiram, mas o MACD aqui, o histograma ainda não, tá? Então isso, na nossa opinião, não é muito positivo, tá? E aqui nós fizemos um topo, caímos, fizemos um fundo, fizemos um novo topo, mas o RSI aqui, perdão, não se recuperou, tá? Então isso é mais um sinal bearish. A gente pode romper isso aqui porque o volume está muito baixo, a gente está muito próximo da média móvel, a gente poderia ter uma descarga aqui e fazer uma queda. Nesse caso, eu já vou mostrar para vocês no gráfico semanal, isso poderia nos levar aos 14K5, seria um pouco assustador pela intensidade da queda, mas vejam só, a gente pode ter também um spike, tá, para cima. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal e ter uma ideia o que ele diz. Aqui, ele, mais uma vez, ele não promete grandes movimentações, porque o volume segue caindo, nós não estamos com MACD altista e nós estamos aqui com bearish divergence, uma divergência bearish no... Como é que se traduz bearish, né? Ursica no RSI. Então, esse trading range 17K, 19K5 que nós falamos no nosso último podcast segue vigente. Vamos dar uma olhada então no semanal e aí a gente vai pro o gráfico cheio aqui para ver isso aí nos detalhes. O que é o gráfico cheio? É esse aqui. Então, o que nós temos aqui? Aqui a gente teve uma bela flutuação ao redor da média móvel. A gente sempre gosta de lembrar isso, que às vezes as pessoas se esquecem. Nós também, então é sempre bom que a gente lembre a nós mesmos, que é o principal objetivo dos nossos lembretes, né? Claro, não por egoísmo, mas para que nós mesmos não esqueçamos as lições que a gente às vezes gosta de passar, né? Média fica no meio. Ó, e daí? Bom, daí que o tempo que tu fica acima é o tempo que tu fica abaixo. Então aqui a gente ficou um tempo acima, a gente voltou um pouquinho e estamos há bastante tempo acima dela, tá na hora da gente ficar abaixo. O que seria ficar abaixo da média? Seria ficar abaixo desse nível aqui, assumindo que ele fique estático, que ele não se move, que também não vai acontecer. 14K. Até a gente chegar lá pode ser 14K5, só que a gente pode iniciar um mergulho, como a compensação de todos os excessos tende a ser. Então a gente poderia ter uma trajetória assim. Claro, eu estou desenhando no vazio, mas olha como a gente já comentou aqui. O MACD overextended aqui, o histograma MACD nunca teve tão alto praticamente em todo o nosso histórico. Isso aqui é o pico do histograma MACD. Nós nunca ficamos tanto tempo sobrecomprados no semanal. Tá? Vamos ver se é isso aí mesmo. Vamos ver. Não, já ficamos, né? Bem lá no começo, mas aí nós não temos o MACD. Então, em todo o histórico disponível de MACD, esse aqui é o pico. E a área, sim, a área sobrecomprado, que é a integral dessa curva aqui, uma vez que ela cruzou essa linha azul, ela entrou na região de sobrecomprado, essa integral aqui, essa área é superior a essa aqui, é superior a essa aqui e é superior a essa aqui, né? Claro, aqui está aberto, então pega toda essa área, claro que não. Nós não estamos colorindo, né? Então, sim. Então, nós estamos aqui no máximo do sobrecomprado em termos de área percorrida, que é tanto amplitude quanto duração temporal esse produto. Não é exatamente o produto, mas é a área subgráfica, tá? Isso, para quem fez alguma cadeira e de fato estudou chamada cálculo, né? Cálculo, não cálculo numérico, cálculo 1. No meu caso foi cálculo e geometria analítica. Aí ele sabe então que a gente está falando, que a área subgráfica, então que é maior. Então nós estamos aí com bastante tempo excedendo limites. O outro, provavelmente a área aqui acima da média, também é a maior em toda a história, assumindo que isso aqui foi um retorno à média, tá? Então, aqui não conta antes, porque a gente tem os intervalos da média, vamos tirar a propaganda aqui, veio uma maior. E então, essa área aqui, ela já é menor do que essa atual. Então, assumindo que isso aqui foi um retorno, então isso aqui é um bloco, isso aqui é outro bloco,
esse aqui é o maior bloco que nós temos, tá? Então está na hora de um retorno à média, não necessariamente, mas é possível que sim. Assumindo que nós estamos aqui no topo, tá? Em termos de amplitude de gráfico semanal, com um volume elevado, mas nós estamos na casa dos 18 bilhões de títer emitido e aqui nós estávamos provavelmente aqui na casa do 1 bi. Então daqui para cá nós tivemos pelo menos de 10 vezes mais títer emitido. Então o volume aqui deveria de ser muito mais superior ao que nós tivemos aqui, tá? Então nós não vemos a situação atual como favorável. Mas aí a gente lembra, vocês, eu sempre falo uma coisa depois a outra ao contrário, né? Markets can remain insane for longer than you can remain solvent, né? O mercado pode permanecer irracional por mais tempo que tu pode permanecer solvente, que é financeiramente capaz de honrar tuas posições, tá? Não sei uma palavra melhor para isso em português. Então nós não estranharíamos aqui um recuo. E talvez essa notícia aí da China, com o computador quântico que parece que faz alguma coisa, um problema gaussiano de Boson, não sei, não entendo nada. Tá? Mas mostra que eles já têm um computador quântico que faz alguma coisa. Talvez esse faz alguma coisa pode ser destinado, deve ter alguém, né, pesquisando isso para quebrar a criptografia. A primeira criptografia que for quebrada por um computador quântico joga as criptos no chão, né? Já dizia a Aracib, eu não lembro sobre o nome dela, Balabadian, não lembro, por favor me corrijam, na Rainha da Sucata, antiga novela da Globo aí do início dos anos 90, se não nos enganamos. Então, é isso, pessoal. Muito cuidado aí com o que tem pela frente, tá? Nós estamos perdendo força, nós estamos num topo. Então, embora nós acreditemos que existem prognósticos favoráveis aí à expansão da Bitcoin em função do que está acontecendo no mercado, existe um risco tecnológico que está começando a ingressar no cenário e não está ainda no preço. Então, existe um cenário econômico que é favorável ao preço da Bitcoin, em função das suas características, escassez, inflows crescentes, movimento chamando atenção, mercado ainda pequeno e crescendo, mas ela é um produto puramente tecnológico e o risco tecnológico, uma ameaça tecnológica acabou de surgir no horizonte, né? Já raiou, né, no horizonte, né, do Brasil. Então, não do Brasil, do planeta. Então, esse risco tecnológico, na nossa opinião, ainda não está precificado e a pressão que ele vai fazer sobre os preços é grande. E isso pode levar um tempo para se transmitir. O mercado ele é eficiente em um prazo maior, mas ele é ineficiente no curto prazo. Então, agora, na nossa opinião, é melhor vender do que comprar. Apesar dele ainda poder subir e quem sabe bastante, quem sabe chegar até dobrar, mas ele tem uma pressão no prazo médio a longo vindo do ambiente tecnológico. Uma vez que isso aí de fato se concretize, nós vamos ter problemas. Então, o trader tem que estar atento, tá? Ele tem que estar atento, porque isso, na nossa opinião, é uma ameaça séria. É uma tecnologia que não vai parar, assim como a própria criptomoeda não vai parar, eles vão ter então um choque. Claro, mas com upgrade tu resolve isso. O cara para falar isso tem que ser um exímio programador e tem que ser alguém que entende muito bem de computação quântica e entende muito bem de criptografia. E entende como é que é a blockchain, como é que ela está montada, para o que seria uma solução para ameaça quântica no ataque à criptografia e como é que tu faz um algoritmo e implementa isso dentro de um projeto de melhoria da blockchain. Lembra isso, não adianta tu ter a solução, ela tem que ser aceita pela comunidade.
E aí ela tem que ser implementada sem gerar um fork que agora mais uma coin, agora mais uma coin, agora mais uma coin. E quantas vão surgir? Então esse processo tem que ser muito bem administrado. Alguém que domine isso pode dizer, vai ter uma solução, não te preocupa. Não alguém que está sentado em casa e assistiu todos os episódios do Netflix, leu o título, viu aqui e disse, não, isso aqui não tem problema, vai surgir um algoritmo. Aí a gente acha que não, tá? Então, nos parece uma ameaça e aí sim a gente vê uma luz acesa que em algum momento ela pode se manifestar sobre, então, os preços da criptomoeda, nesse caso, uma pressão baixista. O mercado talvez ainda não se deu conta disso, talvez em função do domingo, o pessoal ainda está comendo um churrasco, ainda está pensando em outras coisas, mas em algum momento eles vão considerar esse risco, alguém vai ler a respeito, e aí a gente pode ver então alguns movimentos de acumulação e a distribuição, só que não para cima. Então, muito cuidado. Pessoal, muito obrigado. Uma boa semana para todos. Até uma próxima. Tchau.